Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, população que nos assiste. Senhor presidente, vou ser breve, não vou utilizar os 30 minutos, mas mais para mostrar uma indignação, né, a respeito do nosso futebol no Mato Grosso do Sul. Quem já assistiu os nossos clássicos anos atrás, na década de 70, 80, sabe o que eu estou falando. Domingo eu estive no estádio Morenão, assistindo um clássico de futebol do Mato Grosso do Sul, que é meu corumbaense e o Comercial. E a exemplo desse clássico, nós tínhamos um aqui em Campo Grande que lotava o Morenão com 30 mil pessoas e era uma torcida, isso na década de 80, que as pessoas viviam isso aqui em Campo Grande, o jogo que antecedia um comerário. E, infelizmente, no domingo fui lá assistir esse jogo e no estádio totalmente vazio. Tinha ali no Morenão em torno de 300 pessoas. Aí anunciou lá o público, 177 pagantes e 100 e poucos que entraram na faixa. Até porque justifica, né? E aí a gente fica pensando assim, o descaso, o desleixo, e nós vamos olhar a causa, e a causa está na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Não tenho nada absolutamente contra o atual presidente, Francisco Cesário, mas é o atual presidente de 30 anos. A federação que foi fundada na divisão do Estado em 78, né? A federação de 1978. Se nós olharmos esse período todo, grande parte do comando do futebol do Mato Grosso do Sul está na mão do mesmo dirigente. E só que o futebol só veio acabando. Permita uma parte. Não tem incentivo aos clubes, não tem incentivo aos jogadores, equipes péssimas, porque não há uma estrutura, Cabambi, não há uma estrutura para que as equipes possam se organizar. E aí o futebol do Estado foi acabando. Nós tivemos, nesse ano, no Estado de Mato Grosso, 4 equipes que se assemelharia ao Mato Grosso do Sul, 4 equipes participando da Copa do Brasil. Aqui 2, e 2, infelizmente, sem estrutura, que não passa da primeira fase. E isso vem ocorrendo anos após anos. Infelizmente, a federação não tem um olhar diferente. Nós precisamos fazer uma CPI na Federação de Mato Grosso do Sul, reorganizar para retomar o futebol do nosso estado. Senão, nós não vamos conseguir organizar e fazer com que o nosso futebol volte a ser aquilo que foi na década de 70, 80. Honra, nobre colega. Deputado Evandro, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, dizer que a fala que Vossa Excelência está fazendo na tribuna no dia de hoje, eu fiz parecendo um pouco com a fala de Vossa Excelência no final desse ano. Acho que o futebol sul-mato-grossense tem que ser responsabilidade de todos nós. Tem que ser responsabilidade da classe empresarial, dos dirigentes, tem que ter incentivo, tem que ter apoio, tem que ter estrutura, porque senão esse futebol não vai sair de onde está, do zero, não vai sair. E os estádios vazios é o reflexo dessa falta de apoio, dessa falta de reconhecimento do nosso futebol. Eu quero, inclusive, enaltecer a direção da TV Morena, que tem feito transmissão, que tem divulgado, que tem chamado o torcedor para os estádios, mas, infelizmente, nós não temos conseguido sucesso. É uma partida entre Comercial, time da capital, o Corumbaense, um time, né, de uma cidade de um grande número populacional, e não ter a participação do torcedor no estádio é um prejuízo. É um prejuízo porque esse futebol não consegue ganhar estrutura para contratar atletas à altura de representar bem o nosso futebol, sequer consegue arcar com a folha de pagamento, com a questão de alimentação. Então, assim, não tem como o Mato Grosso do Sul ficar vivendo esse marasmo do futebol profissional que vive hoje aqui, infelizmente. Então, eu acho assim, tem que haver uma política, o governo do Estado tem que interceder,
tem que chamar algumas empresas grandes que possam fazer um incentivo, que possam investir no futebol, mas algo assim muito verdadeiro, né? Algo muito ético, algo que de fato tenha a confiança do torcedor sul-mato-grossense para voltar aos estádios. Eu acho que é isso. E eu nem vou falar dessa direção que está aí, deputado, porque em momentos anteriores já foram feitas algumas investidas para mudar essas direções e não conseguiram. Já teve senador da República envolvido para mudar essa direção e não conseguiu. Por aí, Vossa Excelência, veja o quanto que é difícil mexer com esse cartel, com esse, sabe, essas coisas arcaicas que não contribuem com nada, mas que não saem do poder. Infelizmente, ou o futebol sul-mato-grossense passa por uma reforma, por uma transformação, por investimentos sérios e responsáveis, ou nós vamos continuar tendo o Mato Grosso do Sul praticamente fora do cenário nacional de representante nosso, das nossas equipes aí em categorias mais importantes do futebol brasileiro. Parabéns pela fala de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Cabalmin, pelo meu discurso, o seu pronunciamento. E é isso, tá? Infelizmente, tem que haver uma mudança. Acontece que a federação se mantém, a diretoria, que faz pequenos atendimentos. Tem direito a voto nas eleições, a liga. Cria-se uma liga amadora e essa liga acaba tendo direito a voto. Troco de pequenos favores para dirigentes. E isso se perpetua no poder. Mas como a Fundesporte, que é um órgão responsável pelo esporte do Estado, patrocina, ajuda, até se nós entrarmos no site da federação, vai ver que tem o banner da Fundesporte lá, cabe uma CPI dessa casa sim. Então, eu peço aos senhores deputados, né, vamos discutir, vamos analisar, para ver qual o recurso, né, que tem recebido a federação, aquilo que se recebe não só da CBF, mas do Estado, para ver como é que é aplicado esses recursos ao longo desses anos, para que nós possamos reorganizar e modernizar o futebol do Mato Grosso do Sul. Uma coisa pior ainda, domingo, fiz questão de olhar o fosso. Tinha mais de meio metro de água parada no fosso do Morenão. Nós vivemos uma epidemia de dengue em Campo Grande, muito grande. E a federação e a própria Universidade Federal aluga o estádio ou sede para a federação, o torcedor está ali e aquela água acumulada lá. Então, assim, um verdadeiro absurdo. Então, nós precisamos unir os deputados, precisamos unir a imprensa, os clubes, os dirigentes dos clubes, para a gente conseguir organizar, retomar e reestruturar o futebol do Mato Grosso do Sul. Se não for feito alguma coisa em relação à federação, nós vamos continuar mais 30, 40 anos com o futebol sucateado, como tem sido até hoje. Eu vi os repórteres da TV Morena, na cinegrafista, no domingo, e é até constrangedor, porque o público tão pequeno que o cinegrafista tem que ficar perto para filmar uma transmissão para o estado todo, e se filmar o estádio, vai ver que 99% do estádio está vazio, de um campeonato estadual que já foi um dos melhores do Centro-Oeste, se não o melhor. Então, nós precisamos, sim, fazer uma mudança, e a mudança, como muito bem lembrou o deputado Cabalmi, já foi tentada por outros. Mas nós temos que fazer a nossa parte e fazer essa retomada. Nada, pessoalmente, contra a atual direção da federação, mas tem deixado, há muitos anos, muito a desejar. E isso precisa de mudança. Honre, nobre colega, deputado Neno Razuc. Obrigado pela parte, deputado Evander. Primeiramente, parabenizar pelo tema, que é de muita importância, principalmente para a nossa população, a parte cultural do nosso estado. Lembrando a década de 80, quando tivemos grandes times no Mato Grosso do Sul, o Operário mesmo de Campo Grande, que chegou, se não me engano, chegou a disputar as semifinais do Campeonato Brasileiro. Foi uma das grandes equipes do futebol brasileiro e hoje encontra-se aí passando dificuldades, não só o Operário, mesmo o Biratã em Dourados, o clube Biratã em Dourados, que chegou a ser campeão do estado, esteve entre as 50 maiores equipes do país, segundo a revista Placar, e hoje em dia
não disputa mais campeonato profissional por falta de apoio. Então, a situação que nosso futebol vive é grave. A gente pega os estádios no nosso estado todo, todos abandonados, todos passando por dificuldades, por falta de público, por falta de investimento, por falta de apoio. Você pega Douradão lá em Dourados, que está fechado desde a outra administração, que falta um apoio para abrir. O 7 de setembro, o time tradicional de Dourados tem jogado suas partidas em Itaporã, porque não tem estádio em Dourados, porque não tem a condição. Eu vou contar para você, senhor deputado, eu tive aqui, montei uma escolinha há um tempo atrás, muito tempo atrás, porque eu queria ajudar no futebol. E eu montei uma escolinha também e fiz uma peneira, trouxe jogadores de todo o estado. E não consegui apoio de ninguém, não tive ajuda nenhuma. Sofri por falta de incentivo. Mesmo assim, consegui trabalhar um tempo. O meu clube, meu time, enfrentou times de São Paulo, Corinthians, ganhamos do Corinthians, ganhamos do São Paulo, ganhamos da Ponte Preta, ganhamos do Guarani. Fizemos um tour. Então, só não ganhou do Palmeiras, né? Não ganhou do Palmeiras porque não jogamos. Não joga com time pequeno. Então, eu vou dizendo, deputado, a gente precisa mesmo, o tema que o senhor tocou é muito importante, precisamos que o Estado entre nessa briga, que as empresas grandes que têm incentivo fiscais sejam obrigadas também a ajudar os clubes dos municípios em que estão. A gente precisa de um futebol forte de novo aqui no Mato Grosso do Sul. Essa falta de público é por falta de time bom, time qualificado. A gente entra em campeonato nacional, com uma partida nosso time já está fora. Porque falta incentivo, falta equipe qualificada, falta um time que tenha condição. E o futebol todo mundo sabe que precisa de estrutura, precisa de trabalho. E essa parte a gente precisa, para encerrar, a gente precisa de apoio não só aqui dos deputados, mas do governo também. Eu estou com o senhor nessa situação do esporte estadual, pode contar comigo, se for criar uma CPI ou o que for, pode contar comigo, deputado, tem meu apoio. Muito obrigado, nobre deputado Neno Razul, que incorpora o discurso de Vossa Excelência ao meu, e honre, nobre deputado Barbosinha. Deputado Evander Vendramini, eu agradeço pela concessão do à parte, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto, que é a paixão dos brasileiros, né, é o futebol, e realmente as federações estaduais seguem a tônica da Confederação Nacional, que é uma coisa escabrosa, vergonhosa, né? Já se tentou no plano nacional instalação de CPI, já houve CPI para investigar isso, mas, na verdade, quem entra ali acaba se perpetuando no poder, prisão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que não pode viajar para o exterior, né? Então, assim, realmente é uma situação vergonhosa, e o que acontece no plano nacional irradia para os estados, e o que está ocorrendo com os clubes é reflexo dessa desorganização. Então, esse é um assunto realmente muito sério. O problema de CPI é que você precisa ter um fato determinado. Nós precisamos ter um fato que demande a formatação de uma CPI. Então, tem que estar muito claro, sob pena da CPI não resultar em absolutamente nada. Mas eu queria enfocar um outro aspecto de uma audiência pública que nós realizamos aqui, de lei de incentivo ao esporte. Nós formatamos um projeto de lei, né? Esse projeto de lei foi trabalhado pelo nosso gabinete, incorporado pelo deputado Herculano Borges. Estivemos juntos aqui, realizando uma audiência pública com o desporto e o paradesporto, dando ao governo, no formato que já existe em outro estado, até 0,5% do ICMS, a empresa poder fazer em forma de patrocínio. Creio que será a redenção do desporto e do paradesporto, que não é apenas para o futebol, é para todas as modalidades esportivas. Será administrado pela Fundesporte, o controle é do Estado, não significa que tem que ser 0,5%, é até 0,5%, e o Estado que controla o limite disso, né? A própria Fundesporte. Então, é uma lei muito interessante. Dialogamos com o governador antes das eleições, continuamos conversando e acreditando, né, deputado Herculano Borges, que com a melhora da economia, nós possamos ter uma lei moderna e fomentando, através do esporte, prevenção à segurança pública, prevenção à saúde. Esporte é a medicina preventiva, esporte é a segurança preventiva, e é preciso que os governantes despertem para essa
realidade. Os prefeitos que antes realizavam campeonatos, aqueles campeonatos de várzea, está acabando. E nós precisamos de todas as atividades desportivas fomentar. E essa lei, ela é um incentivo e um estímulo à linha do discurso de Vossa Excelência. Parabenizo por trazer à tribuna esse assunto tão importante. Muito obrigado, nobre deputado Barbosinha. Acolho o discurso de Vossa Excelência ao meu. E, para encerrar, senhor presidente, só para dizer que denúncia, Barbosinha, tem aos montes. Eu ontem fiz uma postagem no Facebook e eu andei bloqueando 50 ali, porque a turma que vive na borda da federação se sente ameaçada. E eles tentam denegrir, reclamam, né? E a gente vai recebendo de outras pessoas as informações, deputado Gerson Claro, do que sempre ocorreu dentro da federação. Eu fui dirigente, eu fui presidente da Liga de Esporte de Corumbá por 3 mandatos na década de 90 e eu votei no atual presidente. Votei há mais de 20 anos atrás, quando a proposta era uma proposta de renovação. E essa renovação, depois de 20 anos, não acontece, né? Vem continuando a mesma coisa. Então, não adianta nós termos leis de incentivos se entregar os recursos na mão de quem não sabe gerir ou gere por interesse de pequenos grupos. Nós precisamos de pessoas que organizem o futebol no Mato Grosso do Sul de verdade, que incentivem os clubes, que tenha credibilidade para receber recursos através da iniciativa privada. Qual que é o empresário hoje, ou a empresa, que vai investir no futebol de Mato Grosso do Sul? Difícil. Não há credibilidade na Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Nós não podemos, se nós se acomodarmos e acharmos que está tudo bem, ou que é difícil tirar, vai ficar mais 30 anos. Então, nós precisamos fazer, sim, a CPI é necessária. Eu tenho inúmeras denúncias de irregularidade na federação e nós precisamos, sim, também olhar como é que é aplicado esses recursos ao longo desses anos. Eu tenho certeza absoluta que deve ter alguma coisa errada. Se não tivesse, ontem teriam ficado calmos. Quando eu fiz a postagem, a reação, deputado Pedro Kemp, o primeiro sintoma. Você falou, tem alguma coisa errada, você vê o desespero, a turma correndo e manda no Facebook, vai bater nele lá, que é para ele acalmar. Mas como eu não tenho rabo preso, a gente vai ir atrás e não vai se omitir. Honre, nobre colega Marçal Filho. Deputado Evander, primeiramente, parabenizá-lo pelo tema. O futebol, apesar de pertencer à iniciativa privada, não é do poder público, mas é de interesse nacional. Sim. E diz diretamente a todos nós. Então, Vossa Excelência tem toda a razão em propor uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para ver o que está acontecendo, né? O nosso futebol, há muito tempo, no país, não só em Mato Grosso do Sul, não tem muita explicação. A gente fica sempre com vários pontos de interrogação. Eu, até hoje, não me conformo com aquela final de Brasil e França. Até hoje, aquilo lá não me convence. E várias outras finais aí que nós tivemos, que envolve toda uma questão financeira e econômica. Queria só acrescentar ao discurso de Vossa Excelência que o estádio Douradão, que é o segundo maior estádio de Dourados, aliás, do Mato Grosso do Sul, que está interditado. O time de Dourados está jogando em Itaporã, no estádio Chavinha, um pequeno estádio de uma pequena cidade, que é Itaporã, vizinha a Dourados. É lá que o time de Dourados, está se apresentando. Porque o Douradão, uma obra gigantesca, simplesmente está interditado. Quer dizer, há uma falta de cuidado com isso. E o futebol, ele faz as famílias irem até o estádio, é um momento de lazer especial, todo mundo gosta desse tipo de esporte, então o poder público tem que incentivar mais, mas tem que também investigar, cobrar, para que não continuemos nessa situação que Vossa Excelência tão bem descreveu aqui. Muito obrigado, deputado Marçal Filho, acolho o pronunciamento de Vossa Excelência ao meu, e encerrando mesmo, dizer como é que vai se manter o estádio, seja o Douradão, Arthur Marinho em Corumbá, ou o próprio Morenão, com público, com a renda que se tem de público.
no Morenão, 177 pagantes. Isso dá R$ 3.500. Aí tem as taxas, tem arbitragem, manutenção. Então, assim, ali deu um prejuízo naquele jogo de R$ 20.000. E é difícil, né? Se não tiver o torcedor de volta para o estádio, não tem bilheteria, não tem valor na bilheteria, não se participa de outras séries. O Operário foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje, os clubes do Mato Grosso do Sul participam da Série D. Isso é uma vergonha. Então, nós precisamos, eu vou trabalhar essa questão da CPI, peço apoio dos colegas, vamos discutir e vamos desvendar essa caixa preta. E que os dirigentes, aqueles responsáveis que votam das eleições, para a eleição da diretoria da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, vocês têm que fazer a diferença. Se vocês votam errado, vai continuar mais 30 anos errado. Então, os desportistas têm que cobrar dos seus dirigentes que votem corretamente. Não adianta se fazer um trabalho e chega na hora, através de um jogo de camisa ou de um kit de material, vai se votar no candidato que fez o favor. Não estou dizendo que isso existe, mas sempre existe a possibilidade. Uma parte, deputado, com a autorização do presidente, a partir da Vossa Excelência aqui, parabenizar por trazer esse tema, essa casa. O deputado Barbosinha muito bem falou já de uma audiência pública que nós fizemos, preparamos uma minuta, a verdade, capitaneada aí pelo deputado Barbosinha, que na parte da escrita, do direito, tem bastante conhecimento. Eu já tenho um pouco mais de conhecimento na área técnica mesmo e na prática. Então, nós somamos esforços, fizemos essa minuta, ouvimos os clubes. Eu acredito que esse novo modelo da lei de incentivo ao esporte pode ser a luz no fim do túnel para o nosso desporto. Então, acreditamos que durante esse período do governo do governador Reinaldo, nós possamos aprovar a lei de incentivo, que ela tem que vir do Executivo, para que a gente possa aprovar aqui e dar oportunidade não só do esporte profissional, mas do paradesporto, do desporto lá realizado pelas associações que tiram as crianças da rua. Então, é uma luz do fim do túnel, uma alternativa. E, por último, dizer que só acontece o campeonato estadual aqui no Mato Grosso do Sul graças ao apoio do governo do estado via Fundesporte. Caso isso não acontecesse, infelizmente, nós não teríamos nem condições de ter clubes, porque o investimento que é feito pelo governo do estado através da Fundesporte que dá condições para que os clubes possam participar do campeonato estadual e é muito bem dirigido isso pelo professor Marcelo Miranda da Fundesporte. Então, parabéns, pode contar com o nosso empenho também nesse sentido e Vossa Excelência vem para somar esforços junto comigo, o deputado Barbosinha e outros colegas que tramitam bastante na área do esporte. Parabéns e conte com o nosso apoio. Muito obrigado, nobre deputado Herculano Borges, incluo o discurso de Vossa Excelência ao meu. Honre, nobre colega Gerson Claro. Eu quero, primeiramente, parabenizá-lo pela iniciativa de trazer esse tema aqui para essa casa. Dizer para o deputado Herculano, para o deputado Barbosinha, que, no meu ponto de vista, uma lei de incentivo ao esporte, o que o poder público deve realmente investir no esporte. Mas, sob o meu ponto de vista, nós temos que prestar atenção nas crianças, no futebol amador, no esporte amador. O futebol profissional, de fato, nós precisamos resgatar a credibilidade desse negócio. O futebol profissional do Brasil é um dos maiores negócios que arrecada e que fomenta uma verdadeira indústria. E que no Mato Grosso do Sul a gente fica envergonhado de ver um Morenão, um estádio maravilhoso daquele acabando, a notícia do estádio Douradão aqui, e os nossos times sem condição de participar de um campeonato. Eu penso que nós fazemos o nosso papel, até de denunciar, quem sabe, de uma CPI, mas uma federação, as coisas mudaram no mundo. Diariamente nós recebemos críticas por nossas ações, especialmente o Poder Legislativo, aqui os deputados, mas essas instituições que lidam com dinheiro que a gente considera dinheiro público, que lida com o interesse nacional, não pode ficar sem fiscalização. Não dá para a gente aceitar fotinha em jornal de alguém indo lá, e eu cansei de ver isso, para não funcionar o Douradão ou não funcionar o Morenão, tirar foto, não podendo funcionar. E depois?
né? Por que não está funcionando? Por que o futebol... E a federação? Nós tivemos há poucos dias aí uma operação nacional e alguma coisa com o sistema S. E as federações? Então, eu parabenizo pela iniciativa, acho que até de repente, antes da CPI, um convite para a instituição, federação, para dar explicação. Nós estamos aqui para colaborar, como deputado, como pessoa que acredita que o futebol mexe com as emoções e com a paixão nacional, nós queremos participar, mas... assim como no poder público existe lei de transparência, lei de responsabilidade fiscal, nós não podemos acreditar que o futebol do Mato Grosso do Sul vai ter credibilidade sem um mínimo de transparência, sem a gente saber o que acontece na nossa Federação de Mato Grosso do Sul. Parabéns, deputado. Conte com esse deputado nessa batalha. Muito obrigado, deputado Gerson Claro. Incluo o discurso de Vossa Excelência é o meu, né? E nós vamos trabalhar nesse sentido. Conto com o apoio dos colegas e juntos vamos tentar fazer o melhor pelo futebol do Mato Grosso do Sul, que é uma paixão da nossa população, é uma paixão do campograndense, do corumbaense, de toda a nossa população. E nós precisamos, sim, fazer esse trabalho em prol do nosso futebol. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.